Vamos lá, senhores. Nós estamos estudando Direito Constitucional, Poder Legislativo, Processo Legislativo, tá? Esse é o terceiro bloco de Processo Legislativo. No primeiro nós fizemos uma introdução sobre o Processo Legislativo. No segundo bloco nós começamos a trabalhar o processo legislativo das emendas constitucionais, onde nós estudamos a primeira fase, né, que é a fase introdutória de iniciativa, quem tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional. E agora, nesse terceiro encontro aqui, nós vamos falar sobre a fase constitutiva, que é chamada de deliberação parlamentar. Uma vez apresentado a proposta de emenda constitucional, agora nós vamos ver qual é o procedimento para que ela seja aprovada, tá ok? Então olha só, vamos lá. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então, primeira coisa, ela vai ser discutida e votada na Câmara e também no Senado Federal. Cuidado, em 2 turnos, ou seja, ela vai ser votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, considerando-se aprovada se obtiver em ambas as casas e em ambos os turnos, pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então olha só, senhores, note que a Constituição Federal, no que tange a sua estabilidade, ela é classificada como rígida. O que seria isso, professor? Ela estabelece um processo legislativo mais rigoroso, tá, do que o adotado para alterar as leis ordinárias. Vamos trabalhar com isso aqui? Olha só, presta atenção. Senhores, você vai aprender comigo, ao longo desse curso, que para alterar uma lei, por exemplo, uma lei ordinária, é mais fácil do que alterar a Constituição Federal. Eu altero a Constituição Federal através de emenda constitucional, que é o tema do nosso estudo. Não é isso? O que acontece? Por que a Constituição Federal, quanto à sua estabilidade, ela é classificada como rígida? Exatamente pelo fato de que o processo legislativo adotado para alterar a Constituição Federal, ou seja, o processo legislativo das emendas constitucionais, ele é mais rígido, ele é mais rigoroso, ele exige mais, tá, do que o processo legislativo, que a gente vai aprender ainda, para alterar, por exemplo, uma lei ordinária. Então, para alterar uma lei ordinária, senhores, você vai ver comigo que eu não exijo 3/5 de todos os membros, eu não exijo votação em 2 turnos em cada casa, é mais fácil. A gente vai trabalhar isso aqui lá na frente, tá? Para alterar a Constituição através de emenda constitucional é mais difícil, é mais rigoroso, por isso que ela é classificada como rígida. Tranquilo? Beleza? Tá. O que a gente viu até aqui? Como é que funciona então, professor, o processo legislativo, né, da emenda constitucional no que tange aqui a fase constitutiva? Ou seja, deliberação. Quando eu falo em deliberação, estou falando de discussão e votação parlamentar. Senhores, o projeto já foi apresentado. Isso a gente estudou lá na fase iniciativa. Então eu tenho aqui a PEC, né? A proposta. Eu tenho aqui a PEC, a proposta de emenda constitucional. Essa proposta, para ela ser aprovada, ela vai ter que ser discutida e votada nas 2 casas, Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Tem que passar nas 2, tá? E o que acontece? Em 2 turnos, ou seja, eu vou ter que aprovar essa PEC em 1 turno na Câmara, depois 2º turno na Câmara, depois 1 turno no Senado e depois 2º turno no Senado. Ela é votada 2 vezes em cada casa. Tá ok? E cada turno desse aqui, para ser aprovado, tem que ter alcançado no mínimo 3/5 dos membros. 3/5 da Câmara. Aí depois, de novo, 2º turno, tem que alcançar novamente 3/5 dos membros da Câmara, para depois ser discutida e votada, tem que alcançar 3/5 dos membros do Senado,
e no segundo turno, de novo, 3/5 dos membros do Senado. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora vamos lá para algumas peculiaridades, tá? Que cai bastante em prova. Estabelece o regimento interno comum que será a casa iniciadora, ou seja, não tem que passar pelas duas casas? Não tem que ser aprovado tanto na Câmara como no Senado? A pergunta é, essa PEC, ela vai primeiro ser discutida e votada na Câmara ou ela vai ser primeiro discutida e votada no Senado? Eu sei que tem que passar pelas duas, mas eu quero saber qual a casa que primeiro vai analisar essa proposta de emenda constitucional. Cuidado com o que eu vou te falar, tá? Essa regra, ela está estabelecida no regimento interno, não é na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não se preocupou, ela não estabelece qual vai ser a primeira casa, que a gente chama de casa iniciadora, tá? A primeira casa que vai discutir e votar a proposta de emenda constitucional. Quem define isso é o regimento interno. E o regimento interno, ele fala o seguinte, presta atenção, tá? A casa iniciadora será a Câmara, então primeiro eu vou discutir e votar na Câmara. Quando? Quando a PEC, ela é de iniciativa do presidente da República ou quando ela é de iniciativa de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. E será a casa iniciadora, ela vai ser discutida essa PEC primeiro no Senado, quando a PEC, ela for de iniciativa de mais da metade das Assembleias Legislativas, né? Ou ela for de iniciativa de 1/3, no mínimo, dos membros do Senado Federal. Então, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu quero saber agora, eu já sei que a PEC, para ser aprovada, ela tem que passar por ambas as casas, Câmara e Senado. Eu já sei que tem que ser aprovada em 2 turnos em cada uma. Ela é analisada, ela é votada 2 vezes em cada casa. Já sei disso. Agora eu quero saber o seguinte, essa PEC, professor, ela vai primeiro para a Câmara ou primeiro para o Senado? Qual é a casa iniciadora? Qual é a casa que primeiro vai deliberar, discutir e votar essa proposta de emenda constitucional? Isso quem define é o regimento interno, não é a Constituição Federal. E o regimento interno, ele fala o quê? Como eu tenho aqui como legitimado para apresentar a proposta de emenda constitucional 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, 1/3 dos membros do Senado Federal, presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas, exigindo cada uma delas maioria simples ou relativa. Como é que eu vou definir qual a casa iniciadora? O que vai definir a casa iniciadora, segundo o regimento interno, é a iniciativa da proposta. Quem apresentou a PEC? Se a PEC foi apresentada por 1/3 dos membros da Câmara, se ela foi apresentada por 1/3, no mínimo, né, dos membros da Câmara dos Deputados ou pelo presidente da República, essa PEC vai primeiramente ser analisada pela Câmara. Agora, se essa PEC foi de iniciativa de 1/3 dos membros do Senado Federal ou por mais da metade das Assembleias Legislativas, aí essa PEC vai ser analisada primeiro no Senado. Essa regra aqui é estabelecida pelo regimento interno. Por que eu estou batendo tanto nisso? Presta atenção aqui, ó. A banca examinadora poderá afirmar que, sendo a PEC de iniciativa do presidente da República, apresentada no Senado Federal, ocorrerá inconstitucionalidade em face da apresentação. Cuidado, tá? Essa questão aqui, ela estaria errada. Abson, mas você acabou de me ensinar que se a PEC é de iniciativa do presidente, ela tem que ser apresentada na Câmara dos Deputados, ela não pode ser apresentada primeiro no Senado. Concordo com você. Só que o que eu te falei? Olha a questão. Ocorrerá inconstitucionalidade
em face da apresentação. Senhores, eu tenho inconstitucionalidade quando eu violo a Constituição Federal. E essa regra que apresenta qual a casa iniciadora para analisar a proposta de emenda constitucional não está prevista na Constituição Federal. Ela está prevista no regimento interno. Então, aqui eu estou diante de uma ilegalidade? Estou diante de uma ilegalidade, está errado. Como é de iniciativa do presidente, deveria ser na Câmara, não no Senado. Mas isso aqui não é inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa regra não é apresentada pela Constituição. Essa regra é apresentada pelo regimento interno, tá ok? Cuidado com esse peguinha. Olha lá, ó. Neste caso, a questão estaria errada, pois a Constituição Federal ela não estabelece regra em relação à apresentação nas casas legislativas, sendo a temática regulamentada pelo regimento interno. Tá errado, tá, mas não é inconstitucionalidade. Tá ok? A PEC será discutida e votada em 2 turnos no plenário de cada casa legislativa, pois não há previsão constitucional de aprovação de PEC diretamente por comissão parlamentar, que é o processo legislativo comum abreviado, lembra? Olha aqui, ó, cuidado. Ela não vai ter que ser aprovada nas 2 casas, em 2 turnos, 2 vezes em cada casa, devendo alcançar em cada turno, no mínimo, 3/5 dos membros de cada casa legislativa? Beleza. O que eu quero saber aqui, tá? O que eu quero saber aqui? Essa discussão aqui, senhores, em cada turno, isso aqui vai ocorrer no plenário. Não existe essa ideia de aprovar PEC diretamente em comissão. A comissão ela pode aprovar diretamente, sem precisar ir para o plenário, onde eu tenho a reunião de todos os parlamentares da casa. A comissão ela tem competência para aprovar projeto de lei, não proposta de emenda constitucional. Então, proposta de emenda constitucional para ser aprovada vai passar pelas 2, tem que ser aprovada nas 2 casas, em 2 turnos, em plenário, com todos os parlamentares, tá? Então, tem que alcançar 3/5 dos 513 membros da Câmara dos Deputados nesses 2 turnos e 3/5 dos 81 senadores da República no Senado, tá? E isso aqui é tudo em plenário. Não tem negócio de ser aprovado diretamente em comissão, não. Beleza? Fácil? Tá ok. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Às vezes a banca, a FGV gosta muito de fazer isso, tá? Às vezes ela cobra o número e aí você é obrigado a contabilizar. Então olha só, para a sua aprovação, se faz necessário que a proposta alcance a aprovação de no mínimo 3/5 dos membros de cada casa. O que corresponde ao que 3/5, professor? 308 deputados federais e 49 senadores da República. Esses valores aqui, ó, 308 e 49, está correspondendo ao 3/5 de cada casa, tá ok? Câmara e Senado Federal, tá ok? A Constituição não estabelece o interstício, o tempo mínimo entre os 2 turnos de deliberação em cada casa, competindo aos regimentos internos, tá? De cada casa estabelecer esse prazo. Então cuidado, olha só. O que a gente viu aqui? Não tem que passar em 2 turnos? Primeiro turno, segundo turno na Câmara. Pessoal, qual é o prazo que eu tenho que ter entre essa primeira votação e a segunda? Tem que esperar 10 dias? Pode ser no dia seguinte? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui não é estabelecido pela Constituição Federal. Isso aqui é estabelecido pelo regimento interno de cada casa. Então o regimento interno da Câmara, ele vai estabelecer qual é o prazo entre o primeiro e o segundo turno, tá? De deliberação de emenda constitucional. E o regimento interno do Senado vai estabelecer qual é o prazo de primeiro e segundo turno, prazo de interstício entre o primeiro e segundo turno de votação de proposta de emenda constitucional no Senado Federal. Tranquilo? A Constituição não se preocupa com isso, tá? Beleza? Outra coisinha, não há prazo definido para a casa revisora, tá? A segunda casa, deliberar acerca da matéria, tá? Olha só que interessante, nós temos uma PEC aí, falando sobre redução da maioridade penal em face de determinados delitos, que tá lá no Senado, tá? E ela tá o quê? Tá parada lá no Senado, há muito tempo, tá? Ué, pessoal, mas a Câmara aprovou, mandou pro Senado e o Senado tá enrolando, e aí? Não há prazo, tá? Para a casa revisora analisar, deliberar.
Então acaba que às vezes a PEC ela fica engavetada. Isso acontece muito, tá ok? Cuidado com o que eu vou te falar agora. Isso aqui cai muito em prova. Presta atenção. Como é que eu tenho aqui até agora o processo legislativo? Vamos usar esse aqui que fica mais fácil. O processo legislativo até agora ele tá como? Das emendas constitucionais. Primeiro eu tenho a fase introdutória. Até aqui a gente viu que apenas iniciativa. Nós já vimos quem tem iniciativa para apresentar PEC. Quem tem, no mínimo um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou um terço dos membros do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, exigindo em cada uma delas maioria simples ou relativa, né? Beleza. Aqui nós já matamos. Uma vez apresentada a proposta por quem tem competência, um desses três grupos aqui, eu vou entrar na fase constitutiva, que é o momento que eu vou aprovar ou rejeitar. Aqui eu chamo de deliberação parlamentar. Aí o que nós aprendemos? Vai ter que ser analisado em cada uma das casas, Câmara e Senado. Quem define qual a casa que vai analisar primeiro o regimento interno? Se for a proposta do presidente da República, inicia na Câmara. Se for um terço da Câmara, inicia na Câmara. Se for um terço do Senado, inicia no Senado. Se for mais da metade das assembleias, inicia no Senado. Beleza. Tem que aprovar em 2 turnos em cada uma. O período entre esses turnos aqui, a Constituição Federal, ela não estabelece. Quem estabelece é o regimento interno. Tranquilo. Em cada turno desse eu tenho que alcançar o quê? No mínimo 3/5 dos membros. Foi isso que a gente viu até agora? Tranquilo. Agora presta atenção. E aí, professor? Foi aprovado na Câmara, primeiro turno por mais de 3/5 dos membros, segundo turno também, mandaram para o Senado aprovou por mais de 3/5 dos seus membros no primeiro turno e também aprovou mais de 3/5 no segundo turno. E aí? Aí agora eu já sei, professor, agora vai para o presidente da República para ele poder fazer o que a gente chama de deliberação executiva, né? Que é sanção ou veto. Errado. Cuidado com isso, tá? Processo legislativo de emenda constitucional não existe deliberação executiva. Traduzindo, senhores, o presidente da República, ele não é consultado, ele não vai sancionar ou vetar proposta de emenda constitucional, porque o processo legislativo de emenda constitucional não tem essa fase de deliberação executiva. Todos entenderam isso? Não existe. Olha aqui, ó. Não há deliberação executiva, sanção ou veto presidencial diante de proposta de emenda constitucional. Deste modo, a única possibilidade da participação do presidente da República em proposta de emenda constitucional é na fase de iniciativa, porque ele é um dos legitimados, tá? É a única possibilidade do presidente participar de uma PEC é na fase de iniciativa, apresentando ela. A partir daqui, senhores, você vai aprender comigo que o presidente ele não faz mais nada, ele não participa de mais nada, tá? Nem na fase de promulgação, nem na fase de publicação, ele não vai ser consultado sobre sanção ou veto, tá ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Tá, beleza. Então o que nós vimos? Não há deliberação executiva, correto? Tá. Agora cuidado. Professor, apresentou a PEC. Vamos imaginar um exemplo. O presidente da República foi lá e apresentou uma proposta de emenda constitucional. Opa, se foi o presidente da República, primeiro vai ser analisada onde? Na Câmara dos Deputados. Para depois ser analisada no Senado Federal. Tranquilo. Para ela ser votada, aprovada, ela tem que passar por 2 turnos em cada casa, exigindo em cada um deles que eu alcance no mínimo 3/5 dos membros. Vamos imaginar que aconteceu o seguinte: a PEC foi lá de autoria do presidente, de iniciativa do presidente, foi para a Câmara. A Câmara aprovou em primeiro turno, alcançou mais de 3/5, ou seja, alcançou mais de 308 deputados federais. Opa, beleza. Passou algum período, de acordo com o regimento interno, foi para o segundo turno e foi aprovada de novo, por mais de 3/5, ou seja, vencia os 308 deputados federais.
Tive mais 308 deputados federais a favor. Aí manda ela pro Senado. Mandou pro Senado, vamos imaginar que no primeiro turno alcançou os 3/5. Não é isso? Beleza. Alcancei lá mais de 49 senadores da República. Quando foi analisar esse segundo turno, alguns desses 49 senadores da República que aprovaram no primeiro turno mudaram de ideia. E eu não consegui alcançar os 3/5 em segundo turno no Senado. E aí, professor? E aí, senhores, que essa PEC ela não foi aprovada. Ela, para ser aprovada, ela tem que ser aprovada nas duas casas, em 2 turnos, alcançando 3/5 em cada um. No finalzinho aqui, mudaram de ideia e não alcancei os 3/5. Essa PEC, então, ela não foi aprovada, ela foi rejeitada. E aí, o que acontece? Presta atenção. A matéria constante, o assunto, o tema constante de proposta de emenda que foi rejeitada, ou seja, não foi aprovada, ou a vida por prejudicada. Como assim a vida por prejudicada, professor? Às vezes eu tenho uma proposta de emenda constitucional que outra proposta já foi, por exemplo, aprovada. Então essa daqui não tem mais razão de existir, tá? Então, ou a vida por prejudicada, cuidado, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Cuidado com isso, presta atenção, presta atenção. Isso aqui eu chamo de princípio da irrepetibilidade. Eu vou te explicar o porquê que isso aqui existe, tá? Para você não ter que decorar e você entender. Vamos primeiro entender o que é esse princípio. Ele está falando o seguinte: se a proposta de emenda constitucional, a PEC, ela foi rejeitada ou a vida prejudicada, ou seja, ela não foi aprovada. Não foi aprovada. O tema, o assunto, a matéria dessa PEC, ela não pode ser objeto de uma nova PEC na mesma sessão legislativa. Vamos lembrar o que é sessão legislativa? É o período anual de funcionamento do poder legislativo. Período anual, tá? Não confunda sessão legislativa com o que? Legislatura. Legislatura é o período de 4 anos das atividades legislativas. O que a banca vai fazer com você? Vai trocar a sessão legislativa por legislatura. Olha o que é o princípio da repetibilidade, tá? E eu vou te explicar agora o porquê que ele existe. Imagina que uma PEC foi apresentada pelo presidente da República. Aí o presidente da República apresenta a PEC vai lá para a Câmara, e lá na Câmara, por exemplo, teria que passar na Câmara e no Senado. Para ser aprovada, deveria ser aprovada 3/5 no mínimo dos membros de cada casa em 2 turnos. Nós já vimos isso. Só que por algum motivo na Câmara ali, por exemplo, ou no Senado, não importa, ela foi rejeitada. Aí o que acontece? O presidente, se não existisse aqui, o presidente ia tentar vencer pelo cansaço. Ele ia fazer o quê? Ah é? Não aprovou? Beleza. No outro dia ele apresenta outra PEC com o mesmo tema. Aí vai de novo para a Câmara. Rejeita. Ele vai lá no outro dia e apresenta outra PEC. Sabe aquele teu filho que fica assim: pai, posso sair? Aí tu fala: não, posso sair? Não, posso sair? Não, posso sair? Não, posso sair? Vai, me deixa em paz. Entendeu? Para evitar isso, o assunto dessa PEC, vamos imaginar que o presidente da República apresentou uma PEC aqui sobre o tema, sei lá, maioridade penal. Vamos dar um exemplo. Esse tema aqui, se essa PEC foi rejeitada, esse tema não pode ser objeto de uma nova proposta de emenda constitucional no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, tá? Na mesma sessão legislativa. Aí, cuidado, olha só, esse é o princípio da repetibilidade. Cuidado, que já teve aluno que me perguntou: professor, então já sei, não pode, só pode então ser objeto de uma nova, aquele tema que foi rejeitado na PEC, só pode ser objeto de uma nova proposta 1 ano depois. Não necessariamente 1 ano depois, vai depender. Porque olha só,
A sessão legislativa é o período anual. Vamos imaginar que essa PEC ela foi rejeitada, um exemplo, tá? No dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro ela foi para votação e ela foi rejeitada. Eu preciso esperar um ano para ela ser objeto de uma nova PEC? Não. Ela só não pode ser objeto de uma nova PEC na mesma sessão legislativa. Nós já estamos em 1º de dezembro, senhores. Daqui a 2 meses e pouquinho, eu vou ter uma nova sessão legislativa. Não é isso? Eu vou ter uma nova sessão legislativa, porque daqui 2 meses e pouquinho eu já vou estar lá em metade lá de fevereiro, por exemplo. Opa, metade de fevereiro já é outra sessão legislativa. Então cuidado com isso, tá? Com esse peguinha. Não pode na mesma sessão legislativa. Às vezes ela foi rejeitada no finalzinho dessa sessão, daqui a alguns 2, 3 meses, 4 meses, ela já pode ser objeto de nova PEC, tá? Porque eu já vou estar em outra sessão legislativa. Tranquilo? A banca vai trocar sessão legislativa por legislatura. Não confunda. Porque se eu falar que matéria rejeitada ou a vida prejudicada de PEC, né? Não pode ser objeto de nova PEC na mesma legislatura, eu estou falando para você que não pode nos próximos 4 anos aqui, né? Um período de 4 anos. Não é isso. Não é isso. Não pode ser na mesma sessão legislativa. Tranquilo? Beleza? Tá. Senhores, agora nós vamos fazer algumas questões de prova, para a gente ver como cai em prova que a gente está estudando, e você vai ver que não tem mistério. Quer ver? Olha só. FGV 2024. A iniciativa para a emenda à Constituição, PEC, será exclusivamente do chefe do Poder Legislativo, uma vez que consiste no processo formal de mudança da Constituição. Senhores, a iniciativa é só do Poder Legislativo? Quem tem iniciativa? Presidente da República, no mínimo um terço da Câmara dos Deputados, ou um terço do Senado Federal, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, exigindo-se a maioria relativa em cada uma. E o Presidente da República, por exemplo, ele é chefe do Poder Executivo. Então a questão está errada. Fácil? Vamos para a próxima? Vamos lá. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Vamos ver. De um terço no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado Federal, ou seja, um terço no mínimo do Senado Federal. Aqui está certo. Então a 1 está correta. 2. Presidente da República. Opa, tá certo. O Presidente da República também tem competência. Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Opa, tá certo também. Poder Judiciário. Eu falei disso? Não. Então, o rol é taxativo, só são esses 3 grupos. Tá errado a 4. O Poder Judiciário não tem competência para apresentar PEC. Iniciativa Popular. Errado também. Não está previsto no artigo 60. Então, somente estão corretos os enunciados previstos aqui no 1, 2 e 3. Alternativa correta seria a letra A. Fácil? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. A lei orgânica municipal, lembrando que lei orgânica, ela é como se fosse a Constituição do município, né? A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta apresentada nas sessões legislativas. Quando a matéria das propostas de emenda apresentada for rejeitada ou prejudicada durante a sessão, durante aquele ano, né, é correto afirmar que, vamos lá, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Opa, aqui a priori estaria certo? Calma. B. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada pode ser novamente proposta na mesma sessão legislativa, desde que com novas justificativas. Errado. As propostas de emenda à lei orgânica podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa, independentemente do seu status anterior. Errado.
Se for rejeitada, não pode na mesma sessão legislativa. Não há restrições quanto à reapresentação de propostas de emenda à lei orgânica na mesma sessão legislativa. Errado. Há sim restrição, que é o princípio da irrepetibilidade. Aí calma. Aí você tá aí em casa falando assim, peraí, professor, essa questão aí tá falando de lei orgânica, não tá falando de Constituição Federal. O que eu te ensinei na parte introdutória? Normas de repetição obrigatória. As normas previstas na Constituição Federal acerca de emenda constitucional são de repetição obrigatória para os estados, para o DF e para os municípios. Então, se eu tenho o princípio da irrepetibilidade aqui em relação à Constituição Federal, eu tenho o princípio para alterar a Constituição Federal através de emenda constitucional. Essa mesma regra eu aplico nos estados em relação à emenda constitucional para alterar a Constituição Estadual. Eu também aplico no DF para alterar a lei orgânica do DF, eu aplico nos municípios para alterar a lei orgânica do município. Norma de repetição obrigatória. Então, olha que interessante, teve muito aluno que errou isso aqui, colocou não há restrição, porque peguinha da banca, tá falando de lei orgânica, essa regra aqui é aplicada só para a Constituição Federal. Errado. Eu sei que a Constituição Federal ela só fala disso aqui, né, em relação à emenda constitucional visando alterar a Constituição Federal. Só que como eu tenho o princípio da repetição obrigatória, onde estados e municípios devem aplicar as mesmas regras no processo legislativo, tanto é que eles não podem legislar sobre o processo legislativo, devem só aplicar o que está previsto na Constituição Federal, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso aqui também é aplicado para a lei orgânica municipal, para a lei orgânica do DF e para alterar a Constituição Estadual. Tranquilo? Facinho? Beleza. Senhores, no próximo bloco nós vamos entrar na terceira e última fase, tá? Do processo legislativo das emendas constitucionais. O que nós vimos até agora? Nós já vimos as duas primeiras fases. Fase introdutória, onde a gente quer saber da iniciativa, quem tem capacidade para apresentar a proposta de emenda. Nós finalizamos a fase constitutiva, que a gente chama de deliberação parlamentar, não é deliberação executiva, né? Já vimos que tem que ser aprovada as duas casas, Câmara e Senado, em 2 turnos em cada uma, e exigindo em cada um desses turnos no mínimo 3/5 de aprovação dos membros da casa. Finalizado isso aqui, a gente vai entrar na terceira e última fase, que a gente chama de fase conclusiva, fase complementar, tá? Que aqui você vai estudar comigo o que é promulgação e publicação. Beleza, senhores? Então, já a gente retorna aí com analisando a terceira fase do processo legislativo das emendas constitucionais.